Olá, a partir de hoje o Folha Babitonga vai reproduzir algumas entrevistas que realizamos via Skype devido às medidas, de afastamento social. Então a gente conversou via Skype com algumas lideranças do município para falar de diversos temas. A primeira pessoa que a gente vai conversar é o Gustavo Gatti, que ele é presidente da Liga Francisquense de Futebol, para saber quais são os reflexos, quais foram as reações das equipes e como fica as questões que estão sendo organizadas pela Liga Desportiva Francisquense. Então vamos ouvir a entrevista com o Gustavo Gatti, presidente da Liga Francisquense de Futebol. Gustavo, esse ano a Liga tá se desafiando, vamos dizer assim, a criar várias atividades esportivas, várias competições. Como que está a situação hoje da Liga e das competições que vocês estão assumindo neste ano? Assumiram neste ano, no caso. Certo, Nilson. Então, a Liga Desportiva Francisquense, ela tomou por iniciativa junto à Secretaria e Departamento de Comunicação, que é um setor único, em criar um calendário. Esse calendário colocaria as competições dentro da sua ordem, dentro de demandas, dentro de necessidades. E nós lançamos o calendário. A princípio, quando lançado, nunca ia se imaginar chegar no que chegou, que é questão de coronavírus e tudo mais. E hoje, qual que é a situação atual da Liga com as competições? Hoje a gente tem 2 competições paralisadas em função do Covid-19, que é o Copão da Liga e o Cinquentão. Ambas as competições estão no seguinte panorama: o Copão, estamos na 3ª rodada completa, iríamos para a 4ª, e a Cinquentão só teve a rodada inicial. Então é o que tínhamos de momento. E aí, dentro das condições de calendário, nós íamos lançar o Veterano 35, porém pelo tempo curto que está se apresentando, e até mesmo o tempo curto que está se apresentando, e até mesmo a questão financeira, que chama muita atenção por conta de pagamento de arbitragem, inscrição e tudo mais, a gente vai segurar essa competição por enquanto. Eu tenho uma ideia de um formato totalmente diferente vai ser mais rápido, porém financeiramente falando, para as equipes no cenário atual é mais compensatório. E aí, do primeiro semestre, a gente teria as categorias de base e o campeonato feminino. Então eu vou reavaliar as categorias de base, a princípio, que é para início de maio, para ver se empurro um pouco dentro do calendário. E o feminino, a princípio, que é para 28 de junho, eu mantenho. Isso tudo eu preciso organizar as competições que eu tenho para terminar e dar continuidade no que eu tenho no calendário do primeiro semestre. O que vocês organizaram, essas 2 competições que estavam no início ainda, vocês conversaram com os dirigentes das equipes? Foi tranquilo? As equipes têm essa noção, esse sentimento também que é necessário parar nesse momento? Sim, de primeiro momento, assim, teve uma resistência. Isso tem que ser exposto, mas eu entendo que é uma rotina que você tem todo final de semana, você ter futebol, ter sua atividade normal, profissional. Então, era uma rotina. Início de semana a gente já estava promovendo reunião com arbitragem. Em meio à semana, próxima à quinta-feira, a gente uma reunião, a gente já teria uma pré-escala, a gente já teria as rodadas para seguir, a gente teria inscrições para completar equipes, e da noite para o dia isso parou. Por exemplo, dia 15 nós fizemos a 3ª rodada do Copão e a abertura do Cinquentão. Até ali estava tudo muito bem, obrigado. Não tinha nenhuma contestação de equipe.
estava fluindo normalmente. Do nada estourou. Não. Na verdade, isolamento, isso vai. Na verdade, Gustavo, foi o mesmo cenário. Vocês em São Francisco, a gente em São Francisco, enfim, está sentindo o mesmo cenário do que acontece a nível nacional com o futebol, né? Exatamente, estourou num todo. Alguns campeonatos ainda resistiram mais um final de semana para poder, alguns ainda conseguir, usaram esse final de semana para concluir, por exemplo, primeira fase, Campeonato Catarinense, acabou a primeira fase, um exemplo. Campeonato Paulista não acabou, Campeonato Paulista, se não me engano, faltam 3 ou 4 rodadas. E além de tudo isso, diferente do amador, o profissional ele tem um detalhe. O profissional envolve muitos contratos de trabalho. E essa situação do Covid-19 para o futebol profissional tem derrubado equipes de pequena expressão. Um exemplo, o Concórdia Atlético Clube. No Catarinense, ele teria os seus contratos vigentes até final de abril. Isso o próprio presidente deixou claro num site de esportes daqui de Santa Catarina. Ele disse: se passar de abril, eu não tenho condição de acabar o campeonato. E curiosamente, o Concórdia hoje é uma das equipes que vai lutar contra o rebaixamento dentro da nova fórmula do Campeonato Catarinense. E aí no amador é diferente. No amador você não tem contrato. No amador você não tem compromisso, tipo assim, monta equipes, vamos jogar? Vamos, beleza, é time tal. Então assim, tu não tem aquela obrigação, a não ser que a equipe tenha, por exemplo, patrocínio, cada jogador vai ganhar R$20 por ir jogar. Isso acontece, é natural. É uma forma do patrocinador também promover que tenha uma certa união entre a equipe e também um incentivo. Assim, ele tá me dando 20 pila. Isso é legal para correr com a equipe, trazer resultados e assim por diante. Essa foi a primeira parte, então, da entrevista que a gente fez com o Gustavo Gatti, presidente da Liga Desportiva Francisquense. Vamos a um rápido intervalinho e já voltamos falando de novo com o Gustavo Gatti. A gente está conversando hoje com o presidente da Liga Desportiva Francisquense, Gustavo Gatti, para saber quais são e quais serão também os reflexos da pandemia que a gente está vivendo pelo mundo todo, mas em relação a São Francisco do Sul. Vamos ouvir mais um pouquinho da entrevista com o Gustavo? Vamos lá. Gustavo, tu fez um breve relato aí do que aconteceu, da situação até o momento, das competições promovidas pela Liga Francisquense. Eu queria sair um pouco da questão do futebol e te perguntar como tu está acompanhando, como que tu vê São Francisco do Sul pós essa pandemia, após essa paralisação de tudo praticamente na cidade. Como que tu vê o município depois, quando passar isso tudo, e se, na tua opinião, é algo que vai passar logo ou se pode demorar um pouco? Nilson, vou sair um pouco, vou tirar o rótulo de presidente e vou entrar como rótulo de cidadão francisquense. Sejamos francos, se São Francisco do Sul tivesse a força que tem da área portuária, não que hoje ela é fraca, mas hoje ela é específica. Se ela tivesse os serviços que há 5 anos atrás tinha, que era o dobro, porque você tinha serviço em container, esse serviço em container gerava serviço em armazém, esse serviço em armazém gerava vários empregos, várias pessoas trabalhando. Hoje não, hoje é específico, porque o granel sólido, o granel líquido, o aço, tem equipe específica, tem ógimo para isso. Então eu acredito que vai demorar um pouco. Eu acredito que esse semestre, para o cidadão francisquense, no meu ver,
não sou nenhum economista, mas eu vou falar por mim. O meu semestre acabou. O meu semestre vai ser para recuperar o tempo perdido financeiramente falando. E o do segundo semestre em diante, além de também recuperar, vai ser para trabalhar e esquecer o passado, porque é uma página que ela tem que ser virada o quanto antes. Confesso que há uma agonia estar em casa. É legal estar em casa? Sim, mas 1 dia, 2 dias é legal. Chega no terceiro já é estranho. Chega no quarto já tá subindo parede, subindo teto. Até brinquei esses dias, eu não lembro com quem, que eu ia fazer um tutorial de como ficar pendurado no meu ventilador, porque não tenho o que fazer. Eu estou buscando de todas as formas, mas saindo um pouco da distração e indo pro sério da coisa, sim, o semestre acabou para o francisquense, desde o mais rico até principalmente o mais carente. Então, o momento hoje é recuperar o tempo perdido. Vamos supor que não só São Francisco, mas muitas cidades do nosso porte, até mesmo as de porte maior, elas sofreram uma enchente. Só que essa é uma enchente invisível. Ela tomou conta de lares, tomou conta de famílias, matou pessoas no geral. E a gente está, depois dessa enchente, a parte que eu digo que é para recuperar o tempo perdido, baixou a água, a gente está limpando a casa, a gente está se reestruturando, está buscando tocar a vida. É uma enchente invisível hoje o cenário de São Francisco. Na tua avaliação, os poderes públicos em São Francisco do Sul, eles estão acertando nas decisões que estão tomadas, ou tu acha que está meio equivocado, enfim? Eu acho que hoje a gestão pública, não só a municipal, quanto a estadual, destacando a experiência profissional do governador do estado, que inclusive, saindo da briga política, foi elogiado por seu antecessor, José Raimundo Colombo. O comandante Moisés, ele tem usado da experiência como forma de prevenção. Ele sabe como é que está o cenário da saúde no estado. Ele não é bobo. Só que não é momento de expor esse problema. Assim como São Francisco do Sul, não é momento de expor quais são os problemas da saúde, e sim buscar a solução. A solução hoje fica em casa. Até a frase do momento. Fique em casa. Mas assim, isso não é uma brincadeira, é sério. As ruas estão vazias, realmente, mas as ruas estão bonitas porque tem pessoas fazendo bonito dentro das suas casas. Eu até brinquei, acho que foi com o Sared. Eu disse assim, Sared, o melhor lance da gente hoje, o nosso golaço é dentro de casa. Porque aí a gente está fazendo bonito e está fazendo acontecer. E pode ter certeza que se o povo for mais forte, mais alguns dias, com certeza a gente vai voltar à rotina logo logo. Nesse ponto, quando tu fala da população ficar em casa, que eu também queria perguntar para ti, seguindo as orientações tanto do governo municipal quanto do governo estadual e quanto do Ministério da Saúde, a população francisquense, na tua opinião, está seguindo as orientações, está fazendo, vamos dizer, o trabalho certo? Eu vejo que a população francisquense tem sido bastante obediente, com algumas exceções, que é as pessoas que não têm como ficar, têm que ir trabalhar mesmo, não tem opção, e tem algumas pessoas teimosas, mas a parte dos teimosos a gente releva, porque como eu disse anteriormente, 1 dia, 2 dias, 3 dias, é fácil ficar em casa, mas vai passando o 4º, 5º, 6º, o teu psicológico, independente da tua idade, eu vou fazer 28 anos daqui 2 semanas. Só que tem pessoas que têm o dobro da minha idade, que têm o costume de, por exemplo, ir num bingo final de semana, ir num almoço dançante, que é uma rotina deles. Eles ficam em casa a semana toda, eles aproveitam o final de semana para fazer isso. Então eu vejo assim que a exceção hoje é principalmente os idosos, que realmente
é difícil entender o psicológico deles, porque eles têm rotina para isso. Mas eu vejo que a população francisquense tem feito a lição de casa, tem caprichado, e como eu disse anteriormente, se formos mais resistentes mais alguns dias, logo logo a gente volta ativa em todos os sentidos. Voltamos logo logo com a continuação da entrevista com o Gustavo Gatti, presidente da Liga Desportiva Francisquense de São Francisco do Sul. Estamos conversando com o presidente da Liga Desportiva de São Francisco do Sul, Gustavo Gatti, e esse é o terceiro bloco de entrevistas, e a gente conversou com o Gustavo sobre quais as perspectivas para este ano da Liga, principalmente no que tem relação à questão econômica e financeira. Vamos assistir. Gustavo, eu te perguntei anteriormente sobre a situação do coronavírus em São Francisco, porque eu queria chegar a terceira e última pergunta que eu preparei, que é esse impacto que vai ter, né, economistas no Brasil todo, no mundo todo estão falando do reflexo na economia, que isso há de ter também em São Francisco do Sul. Para vocês, para a Liga, para organizar, para as equipes, buscar patrocínio vai prejudicar, ou tu acha que nesse meio consegue relevar essa situação? Assim como a Liga, muitas empresas vão sentir, e a Liga com certeza vai sentir, porque nós vamos buscar os patrocínios e as respostas vão ser óbvias. Como assim? Gustavo, eu passei pela situação do corona, meu lucro baixou X%, meu faturamento em bilhões agora são em milhões, então estou já preparado para esses cenários, e meu medo é não conseguir cumprir esse calendário justamente pela situação, não é culpando, eu não posso culpar uma situação, ninguém trouxe essa situação do nada, ela veio de acordo com os países que foram passando. Mas vamos falar do futebol num todo. A Liga sofre, a Federação Catarinense está sofrendo, sim, porque tem competições paradas, a principal competição que é o Catarinense, tem categorias de base, tem feminino, e a CBF também vai sofrer. Só que a CBF é uma entidade que hoje, entre aspas, ela está calçada financeiramente falando. Só que assim, os clubes estão clamando por mudanças de calendário. Talvez o Campeonato Brasileiro, depois de 17 anos, que é o primeiro ano de 2013, 17 anos, ele pode voltar ao formato da última edição, que foi em 2002, formato diferenciado. Mas por quê? Para cumprir calendário. Para, no máximo, chegar a dezembro ali, o pessoal poder passar o Natal em casa. E no caso da Liga, como eu já disse, o meu medo é não conseguir cumprir o calendário exposto. E nós temos sempre como prioridade, como Liga Federada, a primeira divisão. E a primeira divisão, o meu receio hoje, não é crítica, é receio. É que esse ano, por conta de tudo que está acontecendo, por nós sermos utilidade pública, a prefeitura não ter condição de nos ajudar. E justamente esse ano, fazendo um trabalho desde o final da primeira divisão do ano passado até então, eu consegui trazer novos clubes. Uma primeira divisão que a gente estava fazendo entre 5 a 6 equipes, esse ano já teria garantidos 8 equipes, expondo todas as condições da competição, porque você tem que federar atleta, você tem custo de atestado, você tem o custo da inscrição da competição, que não é barato, é mais de R$1.000. Todos os clubes que tiveram contato comigo sabem disso. Eu estou utilizando o mesmo valor do ano passado, eu estaria, né, não sei como é que vai ser agora, estaria utilizando o mesmo valor do ano passado para poder trazer mais clubes, conseguir. A federação também
reconhece isso, que eu volta e meia que um clube aparece, eu puxo o CNPJ deles, eu levo para a federação. A equipe X, eu preciso saber as condições dela, o atual cenário dela dentro da federação, pois ela quer jogar o federado esse ano. E não só de São Francisco do Sul, eu tenho equipes de Itapuá, que nós teríamos a primeira divisão aqui e nós teríamos uma Copa em Itapuá, federado também. Por que eu falo tanto no federado? Poucos sabem, ou muitos sabem, não sei a proporção, existe uma competição chamada Copa Norte. Essa competição, ela já reuniu 10 equipes. Hoje, a edição desse ano está reunindo 5. Um representante, inclusive, de São Francisco do Sul. E essa competição ela pode não ter esse ano. E essa competição, o campeão, e dependendo da situação, o vice, pode jogar o estadual de amadores. Porque todo mundo acha que a várzea fica só na cidade. Mas se você seguir os passos de uma liga federada, você sai da caixinha da cidade, você vai para uma caixinha maior, que é a região norte, para jogar com equipes de Joinville e Jaraguá do Sul. E se a tua equipe for top, campeão ou até mesmo vice, talvez pode estar jogando lá no oeste do estado ou no sul do estado, porque o estadual de amadores é formato mata-mata. Ano passado, Piraberaba jogou em Itapiranga. Olha a distância, 900 quilômetros daqui para lá. Então é chão. Então o amador também tem a sua essência. Ele não fica só dentro da cidade. E outra situação também dos patrocinadores é a gente tinha um plano, eu com o nosso comunicador, Jonathan do Amaral, e o meu receio particular eu já expus, mas eu ainda tenho esperança que se a gente for em várias portas, como diz o ditado, de grão em grão a galinha enche o papo. Então esse, na verdade, acaba sendo o desafio maior para vocês, porque também tem a ciência da situação financeira, econômica local. O que a liga, o que você tem para dizer para os atletas, para as equipes de futebol local, principalmente, sobre o que esperar para frente aí nesses dias que restam da questão dessa quarentena? Eu digo a todos, eles são meus atletas também, porque é a minha liga, no caso. Meus atletas, meus amigos, eu tenho muitos amigos dentro dessas competições. Vamos ser firmes, fortes e resistentes. Os dias não estão sendo fáceis. Eu sei que às vezes vocês saem das suas casas aos seus trabalhos, os que precisam de fato, e você vê um cenário totalmente diferente. Você vê as ruas vazias, você não vê seus amigos. Vamos ser resistentes. Logo, logo a curva vai achatar. E assim como o Mandetta pediu, eu não vou falar em canais, eu não tenho problema nenhum com o canal de televisão, mas desligue um pouco a TV, ela é necessária sim. Quando ele fala isso, é porque a televisão num todo, independente se é Rede Globo, se é Rede Record, se é SBT, se é canais a cabo, elas estão minando a gente de informação pesada. O clima já está pesado. Então vamos ser resistentes. Quem tem a oportunidade de ter uma TV a cabo, vai no Sport TV, está passando reprises de competições que a gente viu há 10 anos atrás. Vamos se distrair dentro daquilo ali. Vai assistir um desenho. Você tem 50 anos, não interessa. Vai assistir um desenho para dar um pouco de risada. Assim, a gente tem que ter fé que isso de fato vai passar. E a gente tem que ser forte para a gente voltar com a corda toda, acabar as nossas competições, e nós seguimos com as demais competições durante o ano, para todo mundo ter a sua oportunidade de jogar bola. Então essa foi a entrevista que a gente fez com o Gustavo Gatti, presidente da Liga Desportiva Francisquense de Futebol. Esse foi o primeiro programa de uma série que o Folha Babitonga está programando para divulgar para vocês, para toda a comunidade, sobre como que será, quais são as projeções futuras para São Francisco do Sul em vários segmentos pós-Covid-19.
E aproveitando para finalizar, a gente reforça o convite, o pedido das autoridades na área de saúde e orienta a todos: fique em casa. Tchau, tchau.